Atenção! O programa Lado a Lado com Babi, apresentado por Babi Mariela, não tem fins lucrativos. O objetivo do programa é apenas entreter e informar. A produção. Oi, minha gente amada desse grande universo chamado internet. Estamos muito felizes com esse nosso terceiro programa. E as empregadas domésticas estão em alta depois da novela Cheias de Charme da Rede Globo. E por isso, nosso programa de hoje entrevistará a empregada doméstica Cafiaspirina Barata Pinto. Ela, depois de 25 anos trabalhando em uma residência, foi demitida e entrou na justiça contra os patrões. O processo está correndo e ela está lutando para fazer valer os seus direitos como pessoa e como profissional das artes domésticas. A Cafiaspirina veio do interior ainda menina para morar na casa de seus patrões. Vamos conversar com a nossa entrevistada de hoje, Cafiaspirina Barata Pinto, que vai nos contar sua história de vida e falar porque está processando seus patrões. Queremos de coração agradecer a sua presença. É um prazer, Babi. Eu fico feliz em poder falar do que acontece com as empregadas domésticas nesse país. Agora, para amenizar a falta de respeito, resolveram chamar a gente de empreguete. Você não gosta do termo empreguete? Sei lá, ficou uma coisa assim parecida com piriguete. Na minha terra, piriguete já são as meninas que dão aí pra todo mundo, você entende? Entendo, Cafiaspirina. Por favor, me chame de Ina. Você não gosta de seu nome? E você acha que alguém gosta de ser chamado de Cafiaspirina? Isso foi loucura de minha mãe com a participação especial de meu pai. Por que te colocar esse nome assim tão, quer dizer, estranho? Pode falar feio mesmo, eu não me incomodo. Durante a gravidez de minha mãe, ela tinha muita dor de cabeça e meu pai vivia comprando Cafiaspirina. Meu nome ia ser Catarina, minha filha. De tanto minha mãe pedir Cafiaspirina, no cartório meu pai confundiu os nomes e eu fui premiada com esse nome absurdo de Cafiaspirina Barata Pinto. Barata é de minha mãe e o Pinto, lógico, é de meu pai. Tudo bem, Ina. Vamos falar da sua vida, de como você se tornou empregada doméstica e saber mais a respeito desse processo que está movendo contra a sua patroa. Você quer contar pra gente como você começou a trabalhar como empregada doméstica? Foi opção sua? Babi, minha filha, você acha que alguém escolhe ser empregada doméstica? Escolhe trabalhar na cozinha dos outros? Eu não tive escolha. Eu sou do interior, meus pais eram pobres e a gente morava perto de uma fazenda, de uma família rica, mas eles moravam na capital. Meu pai trabalhava para eles e quando meu irmão caçula nasceu, meu pai chamou o patrão para ser o padrinho. Ele e a mulher batizaram meu irmão. Eu não sei por que pobre tem mania de dar o filho para rico batizar. Acho que é interessado na riqueza dos compadres. Só pode.
Mas hoje não é mais assim. Piorou bastante. Na minha cidade, a maioria das crianças pobres são afilhadas de famílias ricas. Até hoje é assim. 2 vezes no ano, em junho e dezembro, eles passavam as férias na fazenda e minha mãe sempre ajudava as empregadas dele na cozinha. Eu era a mais velha dos filhos e já estava com 13 anos. Aí os patrões de meu pai se ofereceram para me ajudar a estudar e pediram para me levar para a capital para morar com eles, que eles iam cuidar de mim como uma filha. Esse é o golpe da empregada de graça. Golpe da empregada de graça? Como assim? Isso é golpe para não precisar pagar salário de empregada. Até hoje ainda acontece isso. Meu pai não queria muito, mas minha mãe fez a cabeça dele. Eu não queria ir mais. Aos 13 anos, eu não tinha vontade própria. Me levaram para a capital, eu não imaginava, Babi, o que me esperava. Me matricularam em uma escola pública, enquanto os filhos deles estudavam em escola particular. Eu dormia nas dependências de empregada, com a desculpa de que não tinha um quarto para mim. Estudava à tarde e pela manhã era acordada cedo para ajudar na cozinha. Em vez de filha, eles me tratavam como empregada. E como salário, eles pagavam as despesas da escola, me davam roupas que a filha não usava mais. Eles tinham, Babi, um casal de filhos. Mas você não se queixou a seus pais? Quando eles iam passar férias na minha cidade, me levava. Eu falava para minha mãe e ela achava que eles estavam certos. Não sei por que pobre adora ser capaz de rico. Com o tempo eu já me considerava empregada deles, já não reclamava mais, né? Quando a gente não pode lutar contra o inimigo, se alia a ele, minha filha. Daí eu me acomodei, tá bom? Mesmo assim você ficou trabalhando com eles 25 anos? Quase eu não conhecia nada na capital. Eu ia sair para onde? Viver como? Estudei até o 2º grau, que hoje é o ensino médio. Quando me formei, já estava com 18 anos e já estava acostumada com a vida de empregada doméstica. Nessa época, papai morreu e meu patrão passou a me pagar um salário mínimo. Passou a mandar dinheiro para minha mãe para ajudar na criação dos meus irmãos. A vida começou a me empurrar por esse caminho e eu não tive como fugir. Mas ele não assinou sua carteira e nem a de seu pai? Que assinar carteira é coisa nenhuma, Babi. Eu vou te contar uma coisa que acontece lá no Nordeste. As pessoas chamam as empregadas domésticas para fazer faxina. Um dia só, diarista, que o pessoal chama, né? Para fazer faxina. Aí paga assim, R$20. Para fazer uma faxina em uma casa enorme, com 2, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma casa enorme. Paga R$20 e acha que está pagando um absurdo. Ainda fica jogando esses R$20 na cara da empregada, viu? Mas voltando à nossa história, nessa época, ninguém assinava a carteira de empregada doméstica, nem a de meu pai. Ele só passou a pagar um salário porque tinha que ajudar minha mãe. No dia que eu falei para ele assinar minha carteira, ele me disse que já ajudava a minha mãe, que ficou viúva. E aí me pagava um salário mínimo. Mas a Lei 5.859, de 11 de dezembro de 72, foi regulamentada pelo Decreto 71.885, de 9 de março de 73, e assegurava os direitos das empregadas domésticas. Portanto, a lei já lhe assegurava esse direito. E seu pai não tinha carteira assinada, hein? Sua mãe tinha direito à pensão por morte de seu pai. Isso na cidade grande, querida. No interior, na roça, muita gente nem sabia o que é carteira de trabalho, carteira assinada. E os ricos que sabem dessa história, sabe, preferem não falar nada pra gente continuar burra. Pensei em entrar na justiça, conversei com o patrão de uma amiga minha que era advogado e ele me disse que eu tinha todo o direito. Mas tinha algumas desvantagens, não é, Babi? Se eu entrasse na justiça, a primeira coisa que aconteceria é meus patrões me demitir. Eu ficaria desempregada e minha mãe sem a ajuda que eles davam. Que esses processos levam anos correndo na justiça. E enquanto isso, eu e minha mãe íamos viver de quê, hein? Eu pensei na situação de minha mãe e meus irmãos, aí eu desisti. Realmente é uma situação difícil.
Você sabe que tem lei que assegura os direitos das empregadas domésticas? Minha amiga que trabalhava com advogado foi quem me ajudou, me esclareceu muita coisa. E foi com a ajuda dela que hoje estou trabalhando na casa desse advogado depois que fui demitida. Ele foi quem me falou dos meus direitos e está me defendendo na justiça, Babi. Agora eu sei que a Lei 5.859, de 11 de dezembro de 1972, foi regulamentada pelo decreto número 71.885, de março de 93. Sei também que a Constituição Federal de 1988 concedeu aos empregados domésticos o direito a um salário mínimo, repouso semanal remunerado, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do salário normal, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias, licença paternidade, aviso prévio, aposentadoria e integração à Previdência Social. Depois de tanta porrada da vida, tive que aprender. Minha mãe dizia que quem não aprende com amor, aprende com a dor, Babi. Consertando, Ina, é 9 de março de 73 e não 93. Mas eu vejo, minha filha, que você está muito bem informada, hein? E agora, em 2012, está em votação em Brasília a ampliação dos direitos dos empregados domésticos, que inclui mais de 16 direitos. Entre eles está jornada de trabalho de 44 horas, adicional noturno, horas extras, fundo de garantia auxílio creche. A proposta é dar aos empregados domésticos o mesmo direito dos trabalhadores da iniciativa privada. No Brasil, são quase 8 milhões de empregados domésticos, mas somente 38% tem carteira assinada. Esse projeto vai ter que ser votado 2 vezes na Câmara e depois vai para o Senado. Menina, como você está atualizada. Por que você não se candidata a vereadora para defender os direitos das empregadas domésticas? Porque eu sou honesta e não quero me arriscar a perder essa minha qualidade. Vamos mudar de assunto? Fala pra gente por que você foi demitida. Não é novidade, patrão, cantar empregadas. E é comum, é tão comum que virou piada. E não é raro a gente escutar de filhos de papai que a primeira experiência sexual foi com a empregada da casa. O meu patrão, Babi, queria que eu fosse professora de educação sexual para o filho dele, que é adolescente. Eu tô louca, o menino era de menor, ia pegar cadeia e ia minear, entendeu? Não entendi. Como assim, professora de educação sexual, hein? E qual é a novidade? É muito comum isso. Rara a empregada que escapa das cantadas dos patrões ou dos filhos dos patrões. A sociedade não presta atenção porque nós somos empregadas domésticas. Parece que quando a gente coloca esse avental de empregada doméstica, se torna invisível. E o único lugar onde a gente é vista, minha filha, é na cozinha. Vejo que no seu avental está escrito só você. Não seria mais você? Seria, se eu tivesse ganho da Ana Maria Braga. Mas quem me deu esse avental, esse aqui, ó, foi minha patroa. E por que só você? Quando ela me deu esse avental, eu também perguntei isso. E o que ela respondeu? Só você lava, só você passa, só você limpa e só você faz tudo aqui. Entendeu, Babi? Vamos mudar de assunto? Fala pra gente por que você foi demitida. Ele começou a me assediar quando eu fiz 15 anos. Eu sempre desde durona. Ameacei contar para a patroa, fiz o diabo, mas não escapei. Quando o papai morreu, ele fez pressão que se não cedesse me demitiria. Daí eu não tive escolha, cedi. Porque a empregada doméstica não dá para patrão, ela cede. Daí para frente não tinha mais muita escolha. Tinha que servir a patroa na casa e o patrão na cama. Mas você não fez nada para evitar? Evitar como? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E pobre nasceu para obedecer. Pobre apanha para confessar e depois apanha de novo porque confessou. Ele fazia chantagem.
Se eu não cedesse, ele me punha para fora do emprego. Como eu poderia ficar desempregada com minha mãe e meus irmãos para sustentar? Se enfrentamos essa gente granfina, eles humilham a gente, ninguém faz nada. Pobre ainda é tratado como cachorro. Vê a Cida, o que sofreu com os sarmentos, e a Penha, o que passou com a Chayenne, hein? Eu adoro novela. Mas isso é novela. Mas é o que acontece na vida real. A maioria das patroas trata as empregadas domésticas como escravas. No Nordeste, muita gente não assina carteira e paga menos que o salário mínimo. E ainda acha que está pagando muito. Voltando à questão do assédio sexual, isso durou muito tempo? Um dia ele me cercou no corredor e começou a me cantar, e eu resistindo. E ele me dizendo cada coisa que me arrepiava, e eu resistindo. Como ele não conseguiu, começou a me humilhar, dizendo que ele queria fazer uma caridade para mim, porque eu era tão feia que ninguém ia me querer. Sacanagem desse cara. E aí, você cedeu? Não. Empurrei ele, saí correndo desesperado pro meu quarto, fiquei horas olhando no espelho para poder acreditar que ele estava mentindo. E aí? Não adiantou. O espelho, sem dó e piedade, confirmou que ele tinha razão. Sinceramente, eu não te acho uma mulher assim feia. Porque você é gentil e educada. Eu agora sou uma mulher, melhorada com os recursos da maquiagem, bem. Você é muito espirituosa. Me conta, estou curiosa. E aí, aconteceu com o patrão, hein? Depois de alguns dias, ele tentou de novo. E dessa vez, não deu para escapar. Ou melhor, eu dei para poder escapar. Eu estava na pia, lavando as louças, e ele chegou por trás e me encoxou. Tomei um susto, tentei correr e ele me apertou contra a pia. Aí ele começou a beijar minha nuca, alisar meus seios, e dizer cada coisa gostosa que minhas pernas ficaram bambas. Ai. Agora eu fiquei curiosa. Conta mais, vai. Você não tentou correr? Tentar até que tentei. Mas quando comecei a sentir atrás de mim o tamanho da intenção dele, não deu para resistir. Aí eu lembrei o que minha avó me dizia. Minha filha, se o tarado lhe pegar, lute. Lute! Lute bastante! Mas se você vê que não vai adiantar, relaxe e goze. Babi, imagina um homem alto, loiro, forte, espadaúdo, musculoso, olhos azuis, coxas grossas e uma enorme... Ina, por favor, veja o que você vai dizer. Uma enorme vontade de me possuir. Ufa, que susto! Ele lhe agredia? Lhe batia? Até conseguir o que queria, ele era um pouco grosseiro. Mas depois que conseguiu, era bastante carinhoso. Era bem safado, mas nunca violento. Mas por que vocês dois estavam sempre sozinhos em casa? E sua patroa? Eles eram médicos e os patrões eram sempre diferentes. Quando um estava em casa, o outro estava trabalhando. Vocês se protegiam? Usavam camisinha? Quase sempre. Mas tinha vezes que ele vinha com tanta fome que ninguém lembrava. Aí foi que eu engravidei. Contei para ele rapidinho, ele deu um jeito de interromper a gravidez. A partir daí ele ficou meio receoso e até evitava. Mas quando acontecia, tinha o cuidado de usar a camisinha. Isso durou anos. Um dia, eu peguei o filho dele escondido, me olhando tomando banho e descascando uma banana. Descascando o quê? Afogando o ganso, tocando uma bronha, tirando leite do pau, brigando 5 contra 1, estrangulando careca. Já entendi, Ina! Mas o que aconteceu quando você flagrou o garoto? Fiz queixa o patrão e ele, como um bom filho da puta, me sugeriu que eu levasse o filho dele pro meu quarto para ensinar o filho dele a ser macho, como se eu fosse uma prostituta. Foi aí que eu não aguentei, dei uma bufetada nele e a esposa chegou na hora. Aí eu explodi. Contei tudo pra ela, até a gravidez.
E a vaca colocou a culpa em mim e me demitiu por justa causa. Assim, sem mais nem menos, o que você fez? Desesperada, fui procurar o patrão de minha amiga e ele foi muito mais humano comigo. De cara ele me colocou na vaga do empregada que tinha se aposentado e se ofereceu para entrar com um processo na justiça para requerer os meus direitos. E foi assim que eu resolvi processar essa família. Eu não tenho muito estudo, mas não sou burra. Se as empregadas não se unirem, elas vão continuar sendo humilhadas e maltratadas pelas patroas. As patroas precisam saber que precisam do nosso serviço. Cada um tem uma função social. Toda profissão é necessária para a sociedade. Entendeu? As pessoas precisam entender que fazem parte de uma máquina com suas engrenagens. Imagine se a gente não tivesse motorista de ônibus, gari, telefonista, donos e empregados de lanchonete. Todos somos importantes para o desenvolvimento da sociedade, cada um cumprindo sua obrigação. E todos devem se respeitar. Se as patroas não tivessem empregadas, quem iria cuidar das casas delas, hein? Nós precisamos, olha, entenda bem, desculpa que eu errei, mas nós precisamos do emprego e elas precisam de nossos serviços, é uma troca. Eu não tenho nenhum orgulho de ser empregada doméstica, mas me respeito como profissional, tá bom? Muito obrigado, Ina. Foi bastante esclarecedora a sua entrevista. Para encerrar, que mensagem você deixaria para suas colegas empregadas domésticas, hein? Quero agradecer essa oportunidade e alertar minhas amigas empregadas domésticas que a lei já nos favorece, já nos garante como profissional, que procure se informar que com a edição da Lei 11.324, de 19 de junho de 2006, que alterou os artigos da Lei 5.859, de 11 de dezembro de 72, os trabalhadores domésticos firmaram direito a férias de 30 dias, obtiveram a estabilidade para gestantes, direito aos feriados civis e religiosos, além da proibição de descontos de moradia, alimentação e produtos de higiene pessoal utilizados no local de trabalho. E se esse projeto que está na Câmara falar correto, for aprovado, eu vi no Jornal Nacional, Câmara. Se esse projeto que está na Câmara for aprovado em Brasília, nós, empregados domésticos, seremos equiparados aos trabalhadores da iniciativa privada, que inclui mais de 16 direitos. E entre eles está jornada de trabalho de 44 horas, adicional noturno, horas extras, fundo de garantia e auxílio creche. Babi, eu queria aproveitar aqui para mandar um beijo para minha amiga de quarto, Cidicleide. Um beijo, Cidicleide. Um beijo. Você me ajudou a gravar o recado aqui para Babi. Um beijo, Cidicleide. Muito obrigado, Babi, por essa oportunidade. Empregadas Unidas jamais será vencida. Empregadas Unidas jamais será vencida. Oba, empreguete. Obrigado, Babi. Tchau, gente. Nós é que agradecemos sua presença e essa maravilhosa entrevista. O nosso programa é justamente para dar voz a todos os segmentos sociais e podermos contribuir para a transformação da nossa sociedade. Não acham? Eu quero agradecer ao Abner, do Auto Center Abner, e a Tamara Chamelete pelo maravilhoso presente, olha, que eu recebi deles. Olha que linda camisa, Auto Center Abner. Queridos, muito obrigado. Muitos beijos para vocês, tá bom? Encerramos aqui o nosso terceiro programa de entrevista Lado a Lado com Babi.
No nosso próximo programa, teremos mais um entrevistado que só irá contribuir para a transformação da nossa sociedade, que está um caos. Falaremos sobre a diversidade e o respeito que devemos ter com as diferenças. Convidamos o poeta, radialista, escritor, dramaturgo, ator, professor e diretor teatral, Romário Machado. Romário é aquele senhor que deu uma pequena entrevista no nosso programa passado sobre a questão do direito que o deficiente tem para poder comprar e conduzir carros e motos adaptadas. Romário é deficiente físico e nos pediu um espaço para falar sobre a discriminação e preconceito que sofreu em uma sentença judicial. Essa entrevista a gente vai dar o que falar. Se você tem algo a dizer que possa transformar nossa sociedade para melhor e quer ser entrevistado aqui em nosso programa, escreva para o nosso e-mail rmb45@uol.com.br, que está passando aqui embaixo, ou então ligue para a nossa produção 11 8225 9293. Teremos prazer em tê-lo conosco para um bate-papo informal. Até o nosso próximo programa, Lado a Lado com Babi. Babi Mariela agradece. Um beijo a todos.